O Museu do Disco Voador. Não vamos nos afastar muito no início. O ano de 1290 d.C. é um bom ponto de partida. Temos à nossa direita, senhoras e senhores, um antigo manuscrito descoberto na abadia de Amplefort em janeiro de 1953, que dá um relato muito claro de um disco voador passando sobre a comunidade assustada da abadia de Bilan, em Yorkshire. Ovis a Vilfredo susceptus dae festus sanctissimorum Simonis atque Judaia saverunt. Cum autem Henricus abas gratias rediturus erat, frater quidam Joannes introivi, magnum portentem foris esse referebat. Tarni vero hominis ecucurrerunt, et res grandis, circumcircularis argentia, disco codum rende dissimilis, lentes super aos volans atque massimum terrorem hesitans. Quo tempore Henricus abas exclamavit Vilfredum adulteravice, qua, de causa impius esside. A X. Schumey, que forneceu essa informação, faz a seguinte tradução. Tomou as ovelhas de Wilfred e as assou na festa de São Simão e Judas. Mas quando Henry, o abade, estava prestes a dar graças, John, um dos irmãos, entrou e disse que havia um grande presságio lá fora. Então todos saíram correndo, e eis que uma grande coisa prateada e redonda, semelhante a um disco, voou lentamente sobre eles e causou grande terror. Por isso, Henry, o abade, imediatamente gritou que Wilfred era um adúltero e que, portanto, era ímpio. Esses 7 incidentes foram reimpressos com a gentil permissão dos editores da Time and Life International, publicados em 5 de maio de 1952, copyright Time Inc., com agradecimentos a H. B. Dahak, J.M.R. e Robert Gina. Há uma semelhança notável entre esse relato e o enviado ao editor do London Observer em 23 de março de 1953 por Bruce Angrave, MSIA, que também viu uma coisa grande e redonda prateada como um disco passar lentamente sobre a Catedral de Milão em 2 de novembro de 1952. E há várias centenas de outros relatos modernos que usam exatamente a mesma frase para descrever a aparência de um disco voador, uma grande coisa redonda prateada. E, em dezembro de 1952, foi tirada uma fotografia de um deles em Bulawayo, na Rodésia do Sul, que certamente corresponde à descrição dada pelos monges aterrorizados e escandalizados sexualmente de Bilan em 1290. É uma pena que o restante do manuscrito esteja faltando. Eu gostaria de saber o que o irmão Wilfred estava fazendo e o que o abade achava que era impiedade. O que provavelmente aconteceu é que um disco voador passou, de fato, sobre a abadia de Bilan no final do século XIII e que o astuto abade Henry aproveitou a oportunidade para admoestar Wilfred por suas atitudes e a comunidade por sua falta de piedade. Sempre que algo inexplicável acontece, os fanáticos de cada época tomam o fato como um sinal de indignação celestial e se apressam em alertar seus irmãos errantes, assim como os pastores holandeses foram rápidos em declarar que a recente catástrofe foi uma retribuição direta pelos pecados de suas ovelhas. No entanto, se tivessem sugerido que poderia ter sido o resultado inevitável da necromancia nuclear em outra parte do globo, talvez estivessem mais próximos da verdade. Nossa próxima exposição é uma gravura antiga que mostra os habitantes de Devon assustados, olhando para o céu, para uma formação em forma de V de objetos elípticos escuros, parecidos com girinos, com barbatanas ou escapamentos, que passaram por Devon em 1704. Esses objetos não são meteoros, nem a aurora boreal, nem cometas. Eles são mostrados como objetos sólidos escuros, voando em formação, em plena luz do dia. E agora, por favor, entre nas galerias dos séculos 17 e 18 do Flying Saucer Museum, onde temos um conjunto de naves espaciais de todas as formas, matizes e tamanhos diferentes, poucas das quais podem ser desprezadas como meteoros, auroras ou outros fenômenos naturais. Galeria dos séculos 17 e 18. 1619, Fluellen, Suíça. Enorme objeto longo e flamejante visto voando ao longo de um lago pelo prefeito Christopher Sherry. 1661, enormes objetos flamejantes vistos sobre o Worcester, Inglaterra. 1704, 8 de janeiro. Luzes estranhas sobre a Inglaterra. 4 de novembro. Suíça. Nuvem luminosa, movendo-se em alta velocidade, desaparecendo atrás do horizonte. 1731, 9 de dezembro. Florença, Itália. Estranhos globos de luz no céu. 1750, junho. Edimburgo, Escócia. Grande bola de fogo, movendo-se lentamente. 15 de abril de 1752. Stavanger, Noruega.
Objeto estranho, brilhante e octogonal. 1752 Algermanland. Esferas de fogo emanando de um objeto tubular longo e brilhante. 15 de outubro de 1755. Lisboa, Portugal. Globos voadores imensos e brilhantes vistos várias vezes. 2 de novembro de 1761. Uma procissão de imensos globos cruza a Suíça. 9 de agosto de 1762. Basileia, Suíça. Um enorme objeto escuro em forma de fuso, cercado por um anel externo brilhante, visto atravessando lentamente o disco solar pelos astrônomos de Rostam, em Basileia, e Croce, em Soule. 1777, 17 de junho. O astrônomo francês Charles Messier observa um grande número de discos redondos escuros no céu. 1779, 7 de junho. Boulogne, França. Uma revoada de numerosos discos brilhantes passa sobre a cidade. Galeria do século XIX. Este vasto salão, senhoras e senhores, que vocês veem agora se estendendo até onde a vista alcança, é a Galeria do século XIX. Entrem, se quiserem, e vejam os pires que vieram em grande número para observar a era vitoriana e a Revolução Industrial. A primeira exposição é datada 1802, 7 de fevereiro. Um disco escuro cruzando o Sol, visto pelo astrônomo Fritz em Magdeburg, no centro da Alemanha. 10 de outubro. Outro disco escuro visto por Fritz. 12 de outubro de 1808. Pinerolo, Piemonte. Discos luminosos passam sobre a cidade. 31 de julho de 1813. Tottenham, Middlesex. Luzes piscando no céu. 1816. Lisboa, Portugal. Objetos estranhos vistos no céu após um terremoto. Outono. Edimburgo, Escócia. Grande aeronave luminosa em forma de crescente ou calcanhar cruzando o horizonte. 1817. Palermo, Itália. Objeto voador escuro que uivava. 1818, 16 de janeiro. O astrônomo Loft, de Ipswich, Inglaterra, observou um estranho objeto próximo ao Sol, visível por 3 horas e meia. Primavera de 1819. Dois corpos escuros cruzam o Sol juntos, observa o astrônomo Gruithuisen. 1820, 12 de fevereiro e 27 de abril. Corpos desconhecidos no céu. 7 de setembro. Embrun, sudeste da França. Formações maravilhosamente uniformes de objetos voadores cruzam a cidade em linhas retas, giram 90 graus e depois voam novamente, mantendo a formação perfeita. 1821, 22 de novembro. Um disco luminoso cruza o Canal da Mancha. 23 de outubro de 1822. O astrônomo Pastorff observa que 2 objetos desconhecidos passam pelo disco solar. 1823, 22 de maio. O astrônomo Webb vê um objeto brilhante perto de Vênus. 1826, 1º de abril. Saarbrücken, França. Um objeto cinza em forma de torpedo é visto se aproximando rapidamente da Terra. 31 de julho. Objeto desconhecido visto por astrônomos. 26 de maio de 1828. Disco cruzando o Sol, visto por telescópio. 1831, 6 de setembro a 1º de novembro. Genebra, Suíça. O Dr. Wartmann e a equipe de seu observatório observam um estranho corpo luminoso, noite após noite, não visto em nenhum outro lugar da Terra. 29 de novembro. Turíngia, Alemanha. Disco de fogo visto do tamanho aparente da Lua. 1833, Tolan, Ohio. Objeto muito brilhante com o formato de um gancho. 13 de novembro. Cataratas do Niágara, Estados Unidos. Uma grande aeronave luminosa quadrada foi vista por mais de 1 hora. 5 de novembro. Chile. Um disco brilhante passa perto do Sol. 1834, o astrônomo Pastorff relata 2 objetos redondos de tamanhos diferentes. Ele os vê novamente em 1836 e 1837. 1835, 11 de maio. Disco luminoso visto por Cocciatore, um astrônomo siciliano. 1836, 12 de janeiro. Cherbourg, França. Uma grande embarcação luminosa paira sobre a cidade. Ele gira em seu próprio eixo e parece ter um buraco no centro, como uma rosquinha. 15 de maio. O professor Albert vê vários objetos luminosos se afastando do Sol em diferentes direções. 1837, 16 de fevereiro. Pastorff vê mais coisas estranhas voando ao redor. 1838, Índia. Um disco voador com um longo apêndice laranja brilhante. 4 de outubro de 1844.
O astrônomo Gleicher relata um disco luminoso emitindo rápidas ondas de luz tremeluzentes. 29 de março de 1845. Londres, Inglaterra. Objeto laranja estacionário como uma névoa luminosa, sustentado por 4 luzes brilhantes, como estrelas. 11 de maio. Sr. Capocci, do Observatório de Capodimonte, Nápoles, vê vários discos brilhantes voando de oeste para leste, alguns em forma de estrela, outros com caudas luminosas. 18 de junho. 3 discos luminosos surgem do mar e permanecem visíveis por 10 minutos, a meia milha do navio Vitória, 36 graus 40 de latitude norte, 13 graus 44 de longitude leste. Eles são descritos como sendo 5 vezes maiores que a Lua e parecem estar conectados por algum tipo de serpentina brilhante. Eles são vistos simultaneamente por muitos observadores diferentes a uma distância de até 900 milhas. 25 de julho. Florença, Itália. Um enorme disco de fogo sobrevoando o céu, muitas vezes maior que a Lua. 2 de dezembro. Luzes flamejantes vistas em alto mar ao largo de Ryukyu, China. 26 de outubro de 1846. Lowell, Massachusetts, Estados Unidos. Um disco voador luminoso do qual caiu um pedaço de geleia com cheiro muito fétido, que pesava 442 quilos e tinha um diâmetro de 1,5 metro. 1847, 19 de março. Holovay, Londres, Inglaterra. Uma nave esférica flamejante se eleva verticalmente entre as nuvens. 1848, 19 de setembro. Inverness, Escócia. 2 grandes objetos, tão brilhantes quanto estrelas, às vezes parados, às vezes se movendo em alta velocidade. 1849, Gais, Suíça. Milhares e milhares de objetos luminosos vistos pelo astrônomo inglês cruzando um céu claro. Alguns tinham o que pareciam ser asas ou um brilho coronal. Outono. Deal, Inglaterra. Corpos escuros no céu. 5 de fevereiro de 1850. Sandwich, Kent, Inglaterra. Um pontinho de luz se aproxima lentamente em um curso reto até ficar com 1/3 do tamanho da Lua, e em seguida, permanece parado por 3 minutos. 6 de junho. Côte d'Azur, França. Um globo vermelho cruza o céu, deixando uma saraivada de faíscas, ele deixa cair um objeto escuro. 4 de setembro de 1851. Inglaterra. Como se estivesse interessada na grande exposição no Hyde Park, uma grande quantidade de discos luminosos flui do leste e do norte. A procissão dura das 9h30 às 15h30, e é observada pelo telescópio do Heve. W. Reed. 11 de setembro de 1852. Fair Oak, Staffs, Inglaterra. Entre 4h15 e 4h45 da manhã, vários madrugadores viram um estranho disco luminoso, cercado por uma névoa de coroa, próximo ao planeta Vênus. Vênus está no ponto de maior aproximação da Terra no momento. 1853, 22 de maio. 3 objetos luminosos perto de Mercúrio. Um grande e redondo, um em forma de charuto e um pequeno disco, relatado pelo Sr. R.P. Gregg. 15 de junho. Um tenente da Gazette relata ter visto uma máquina voadora 50 anos antes do primeiro voo bem-sucedido dos irmãos Urai. 9 de julho. A Société Météorologique de France relata um grande número de pontos vermelhos no céu, como pequenos sóis. 26 de outubro. Ragusa, Sicília. Um grande disco luminoso visto movendo-se de leste para oeste às 2h da manhã, visível por 2 minutos. 11 de junho de 1855. Grande corpo aéreo escuro visto sem telescópio pelos astrônomos Ritter e Schmidt. 11 de agosto. Petworth, Sussex. Um disco vermelho brilhante como uma lua vermelha sobe lentamente, cruza o céu e desaparece à distância. Tem raios como uma roda e raios estacionários projetando-se a partir dele. Visível por 90 minutos. Vênus novamente próximo à Terra. 1856, 6 de abril. Colmar, França. O doutor do Sorto viu um torpedo preto voador, redondo em uma extremidade e apontado para a outra. Ao passar por cima, emitiu um som baixo e melodioso de assobio. 8 de outubro de 1857. Illinois, Estados Unidos. Pouco antes de um terremoto, uma luz brilhante e intermitente passa lentamente pelo céu e é seguida por uma forte explosão. 1859, 1º de setembro. O astrônomo Richard Carrington vê 2 corpos luminosos em movimento. Não são meteoros, diz ele.
Seu observatório ficava em Redhill, Surrey. Primavera de 1860. Grandes voos de pequenos discos negros vistos pelos astrônomos Henrique Buis-Barlotte de Coppice. 20 de julho. Luzes no céu que apareceram e depois se apagaram, após a queda dos meteoros de Dursala. 1863, 27 de abril. Observatório de Zurique. O Dr. Wolff vê um grande número de discos brilhantes vindo do leste. Alguns têm caudas, outros são em forma de estrela. 20 de março de 1864. Sul da Inglaterra. Objeto desconhecido de grande tamanho. 10 de outubro. M. Leverrier relata ter testemunhado o voo de um corpo longo e luminoso em forma de charuto, afilado em ambas as extremidades. 6 de novembro de 1866. Um disco vermelho brilhante visto por 3 minutos antes de desaparecer abaixo da linha do horizonte, visto pelo cônsul britânico em Cartagena, Colômbia. 1868. Um feixe de luz visto saindo de Vênus em 15 de março. Algo semelhante visto por Webb em 6 de abril. 8 de junho. Observatório Radcliffe, Oxford. Os observadores veem um objeto luminoso que se move no céu, muda de curso para o oeste, depois para o sul, e então parte para o norte após 4 minutos de observação. Vênus próximo à Terra. Mancha vermelha flamejante vista em Vênus. 1870, 22 de março. O capitão Banner e a tripulação do Lady of the Lake, na latitude 50 graus 47 N, longitude 27 graus 52 W, veem um objeto incrível voando sob as nuvens. Ele é circular. O hemisfério traseiro ou borda traseira é cercado por uma penugem ou faixa luminosa, dividida em 4 setores iguais. Do centro se estende uma longa cauda curva. O objeto parecia estar voando contra o vento e ficou visível até o crepúsculo ou as nuvens o obscurecerem. O capitão Banner fez um desenho. 1871, 1º de agosto. Um tremendo disco vermelho paira sobre Marsella, França, às 22 horas e 43, parado até 22 horas e 52. Em seguida, ele se move para o norte por 7 minutos, para novamente, depois se move para o leste, desaparecendo às 23 horas e 30. 29 de agosto, França. O astrônomo Trouvelot relata formações de objetos altamente complexos, alguns triangulares, alguns redondos, outros com muitos lados. Alguns deles pairam, depois se afastam, um deles parece dar errado, cair, bater. Ao cair, oscila de um lado para o outro, como um disco caindo na água ou como um disco voador que subitamente perdeu sua força motriz. 17 de junho de 1873. Um fantástico projétil brilhante dispara do planeta Marte e explode ao atingir a Terra, visto na Áustria, Hungria e Silésia simultaneamente. O astrônomo Gale, que o observou por telescópio, disse que ele foi visto emergindo e se separando do disco do planeta Marte. O Dr. Seide, em Rybnik, Polônia, disse que um objeto de algum tipo de fato saiu de Marte e explodiu em nossa atmosfera superior. Ele estava observando o planeta atentamente na ocasião. 30 de agosto. Uma nave brilhante, semelhante a uma estrela, surge sobre Bruxelas, ganha altura continuamente por 10 minutos, antes de desaparecer. 1874, 24 de abril. O professor Schafarik, de Praga, vê um objeto deslumbrantemente brilhante deixar rapidamente a Lua e se afastar rapidamente no espaço. Estamos agora na metade de nossa galeria vitoriana. A grande exposição foi fechada há cerca de 20 anos e o Crystal Palace foi reerguido em Sydenham Hill. A Alemanha invadiu a França e colocou sua bota de borracha em Paris. O transporte a vapor está em seu auge. As ferrovias rastejantes estão cobrindo a Europa como aranhas agitadas. A velocidade de 80 milhas por hora foi alcançada na linha Londres-Escócia. Discursos são feitos contra a monstruosidade dessa velocidade escandalosa. O corpo humano não foi feito para suportar tais velocidades. 50 anos antes, dizia-se que ele se desintegraria com a pressão do ar se ultrapassasse 20 milhas por hora. Enquanto isso, no céu, um projétil enorme, um superfoguete, um disco voador ou um raio elétrico faz a viagem de Marte à Terra em questão de segundos. Uma coisa flamejante deixa o planeta Vênus no momento da conjunção próxima, e algo tremendo, branco e brilhante deixa a Lua e sai em alta velocidade para o espaço. 1874, 10 de abril. Um objeto luminoso ambulante explode sobre Gutenberg, na Boêmia, iluminando o céu com um brilho igual ao do Sol. 6 de julho. Oaxaca, México. Um imenso objeto em forma de trombeta, estimado pelos observadores em 425 pés de comprimento, paira no céu por 6 minutos, balançando suavemente. O L.A. Scientific relata um grande número de corpos voadores passando e cruzando a Lua. Houve muito barulho no céu em 1874. 1876, 10 de abril. Rosinal, Hungria.
Outra explosão violenta e brilho no céu. 1877, 7 de setembro. Bloomington, Indiana. Luzes piscantes se movem pelo céu, piscando em intervalos de 3 a 4 segundos. 23 de março. Vence, França. Esferas flamejantes de brilho deslumbrante emergem de uma nuvem de aparência peculiar e se movem lentamente em direção ao norte durante 1 hora. Os habitantes se lembram de um evento semelhante ocorrido 10 anos antes. 5 de outubro. Tovin, País de Gales. 8 corpos luminosos peculiares voam ao redor do País de Gales em perfeita formação por várias noites seguidas. Eles parecem estar inspecionando ou mapeando o litoral. Inevitavelmente, eles encerram suas atividades acelerando em direção ao mar. 1878, agosto. Os professores Swift e Watson relatam 2 esferas luminosas se movendo entre Mercúrio e o Sol. 13 de abril de 1879. O astrônomo Harrison e seu colega veem um grande corpo luminoso, do tamanho de um cometa, mais rápido demais para um cometa, visível por 6 horas. 15 de maio. Golfo Pérsico. Relatório do almirantado pelo HMS. Vulture sobre 2 colossais rodas luminosas giratórias que afundam lentamente logo acima da superfície até desaparecerem nas profundezas. 20 de agosto de 1880. Brilhante charuto branco-dourado com pontas pontiagudas observado por M. Trecu, da Academia Francesa. Mais tarde, um objeto menor é visto deixando a nave-mãe, criando um rastro de faíscas em seu rastro. 30 de julho. São Petersburgo, Rússia. Grande nave luminosa circular seguida por 2 menores movendo-se agilmente ao longo de uma ravina. Visível por 3 minutos, desaparecendo silenciosamente. 3 de julho de 1882. Lebanon, Connecticut. 2 triângulos luminosos no limbo superior da Lua. 3 minutos depois, 2 triângulos escuros aparecem no limbo inferior. Aproximam-se um do outro, encontram-se, desaparecem. 11 de novembro. Observatório de Greenwich, Inglaterra. Um tremendo disco verde, estimado entre 40 e 200 milhas de altura, com notáveis marcas escuras no centro. Aparência manchada, forma definida, como um torpedo, magnífica massa luminosa com a forma de um torpedo, núcleo escuro, estrutura definida, parecia ser um corpo definido, muito rápido para uma nuvem, mas nada poderia ser mais diferente da velocidade de um meteoro, dizem vários observadores. Visto também na Holanda e na Bélgica. 12 de agosto de 1883. Observatório de Zacatecas, México. O astrônomo Bonilla vê 143 objetos circulares com serpentinas ou raios projetados, cruzando o Sol obliquamente em relação aos seus polos. No dia seguinte, ele olha novamente e a procissão continua. Ele consegue obter uma fotografia de um deles enquanto ele passa. 29 de agosto. 22 horas e 35. O capitão Noble vê um objeto brilhante como um cometa novo e glorioso com um feixe como um holofote brilhando a partir do núcleo. 29 de agosto. 12 horas e 40 em Liverpool. É visto novamente parecendo um grande planeta com um raio de luz brilhando a partir dele. 12 e 13 de setembro. É visto pelo professor Swift em Rochester, Nova York, Estados Unidos. 21 de setembro. Aparece sobre Yeovil, Inglaterra. 2 de novembro. Objeto semelhante sobre Porto Rico se desloca para Ohio, Estados Unidos. 15 e 25 de abril. Formações cruzando o Sol, vistas em Marsella, França. 5 de novembro. Chile. Disco brilhante do tamanho de uma lua cheia passa lentamente sobre o Chile, visível por meia hora. 12 de novembro. Relatos de objeto semelhante a um cometa com 2 caudas ou feixes de luz projetando-se para frente e para trás. Visível por 3 noites seguidas. Nenhum cometa conhecido. 7 de fevereiro de 1884. Observatório de Bruxelas. Ponto de luz extremamente brilhante no planeta Vênus. 9 dias depois, ele se afasta do planeta. 3 de julho. Um globo brilhante do tamanho da Lua, com características estruturais, é visto movendo-se lentamente sobre Norwood, NY, Estados Unidos. Ele é cercado por um anel coronal e tem 2 linhas escuras cruzando o núcleo. 26 de julho. A mesma nave, ou uma similar, permanece estacionária sobre Colônia, Alemanha, e depois sobe verticalmente até desaparecer. 1885, 24 de fevereiro. Latitude 37 graus N, longitude 170 graus e. O capitão do navio Innervist vê uma enorme massa de fogo aparecer imediatamente acima da cabeça, cegando completamente os espectadores. Ela cai no mar ao lado do navio com um barulho ensurdecedor, lançando enormes bicos de água e praticamente virando o navio. 22 de agosto. Saigon, Cochin, China. Disco vermelho brilhante movendo-se lentamente em velocidade constante por 8 minutos, desaparecendo atrás de uma nuvem. 1886, 30 de setembro. Iloilo. Um enorme disco brilhante do tamanho de uma lua cheia flutua serenamente em direção ao norte, seguido de perto por uma formação de discos menores. 3 de novembro. Hamar, Noruega. Um objeto brilhante, redondo e parecido com uma nuvem passa pelo céu emitindo faixas de fogo e flechas de luz.
Ele manteve toda a sua forma original. 1887, 19 de agosto. Marsella, França. Recipiente redondo com 1/10 do diâmetro do Sol, próximo ao seu limbo, observado independentemente pelos astrônomos Cody e Payan, durante o eclipse solar. Observadores em outros lugares não o viram, indicando que o objeto estava mais próximo da Terra do que do Sol. 9 de março. 2 corpos voadores redondos aparecem sobre o navio holandês J.P. Um era luminoso, o outro escuro. Um deles caiu no mar com um rugido e um tremendo respingo. 12 de novembro. Um enorme disco de esfera ardente surge do mar perto de Cape Race, move-se contra o vento, perto do navio britânico Sibéria, e depois se afasta novamente. Visível por 5 minutos. O capitão diz ter visto uma ocorrência semelhante no mesmo local algum tempo antes. 3 de novembro de 1888. Algo passa sobre Reading e Berkshire, fazendo com que as ovelhas entrem em pânico e se soltem em uma área de 200 milhas quadradas. As ondas sonoras de alta velocidade têm um efeito semelhante nos animais. 1889, Twickenham, Inglaterra. Um objeto em forma de charuto desce lentamente em uma tempestade e explode. Não há rastros. 1890, 27 de outubro. Grahamstow, África do Sul. Corpo de brilho cometário que se move por 100 graus em 45 minutos, observado pelo astrônomo Ed. 10 de setembro de 1891. Objeto semelhante visto pelo professor Copeland, novamente por Dreyer no Observatório de Armagh, Irlanda do Norte. Outubro. Mar da China. Mais feixes de luz giratórios, ou rodas, vistos no mar. 4 de abril de 1892. Grande disco preto cruza lentamente a Lua, visto pelo astrônomo holandês Miller. 1893, 7 de março. Val de La Haye, França. Construção luminosa e aerodinâmica, com o formato de uma pera alongada, vista pelo astrônomo Raymond Coulon. 25 de maio. O HMS Caroline, entre Xangai e o Japão, vê uma formação de discos voadores voando lentamente em direção ao norte. Eles passam entre o navio e uma montanha de 6.000 pés de altura. A observação através de telescópio mostra que eles são de cor avermelhada e emitem rastros de fumaça marrom, vistos por 2 horas. 26 de maio. Vistos novamente pela mesma nave. Em um determinado momento, os discos passam baixo, atrás de uma pequena ilha. O HMS Leander também os vê e altera o curso para investigar. Visíveis por mais de 7 horas. 25 de janeiro de 1894. Lantomas, País de Gales. Um disco passa por cima, iluminando o campo com um brilho semelhante ao da luz do dia. Segue-se uma forte explosão. Visto e ouvido em Hereford, Worcester e Shropshire. 26 de agosto. Norte do País de Gales. O almirante O'Malley relata um grande disco voador brilhante, do qual se projetava uma chama de escapamento laranja com a forma de um peixe chato alongado. 6 de maio de 1895. Vênus novamente. Ponto brilhante deslumbrante no disco do planeta. 13 de agosto. O professor Barnard vê que o ponto se afastou de Vênus e está viajando no espaço. 24 de agosto. Vênus próximo à Terra. Disco luminoso visto sobre Donegal, Irlanda. 31 de agosto. O Dr. Murray escreve de Oxford sobre um disco luminoso, mais brilhante e consideravelmente maior do que Vênus, surgindo sobre algumas copas de árvores e voando em direção ao leste. 3 de setembro. O mesmo objeto é visto em Scarborough, Yorkshire. Ele se move de maneira uniforme e vagarosa. 27 de junho de 1896. Um longo torpedo preto é visto cruzando o disco da Lua em 4 segundos. 13 de julho. Corpo luminoso movendo-se em direção a Saturno em um bom ritmo depois de passar por várias outras estrelas. Relatado por um astrônomo amador na Inglaterra. 31 de julho. O Smith Observatory relata que um disco circular escuro cruza a Lua em 4 segundos. 11 de dezembro. Um disco luminoso passa por Worcester, iluminando a área de tal forma que alguém poderia pegar um alfinete, relata o Dr. Charles Davidson. 10 de fevereiro de 1897. Algo explode no ar sobre Madrid, na Espanha. Detritos caem, janelas são quebradas, paredes são rachadas. Durante 5 horas, uma nuvem brilhante de detritos paira sobre a cidade onde o objeto explodiu. Pânico nas ruas. Abril. Dirigível sobre Kansas City. Um enorme holofote brilha para baixo. Visto sobre Chicago no dia 11. Visto em Benton, Texas, no dia 16, com luzes traseiras verdes e vermelhas. De outras cidades do Texas, é relatado como tendo formato de charuto, com enormes projeções, brilhantemente iluminado pelos feixes de 2 potentes holofotes. Vênus novamente próximo à Terra. 20 de abril de 1897. Um dirigível está sobre Sistersville, Virgínia, piscando luzes vermelhas, verdes e brancas brilhantes. Descrito como uma enorme nave cônica, com 180 pés de comprimento e barbatanas em ambos os lados. Não se tem conhecimento de balões no ar em nenhum desses momentos ou locais. 29 de julho. Estranho objeto fotografado em Ohio.
12 de setembro. Explosão aérea sobre Yarnell, Arizona. 3 de junho de 1898. Inglaterra. 2 discos luminosos unidos ou voando juntos. Visível por 6 minutos. 2 de março de 1899. Disco luminoso sobre El Paso, Texas. 8 de março. É visto em Prescott, Arizona, viajando com a Lua durante todo o dia. Visto, mais cedo, muito próximo à Lua. 28 de outubro. Luz Arches, França. Um disco luminoso do tamanho da Lua surge no horizonte. Observado por 15 minutos antes de diminuir para uma mancha brilhante. 15 de novembro. Enorme estrela ou disco sobre a Dordogne, na França, mudando de cor, vermelho, branco, vermelho e depois azul, move-se majestosamente e navega para longe. E isso, senhoras e senhores, nos leva ao final da galeria do século XIX. Antes de entrar no Edvardian Hall, você pode se sentar e descansar os pés enquanto o guia diz algumas palavras. Perdoe-o se ele observar que todos esses objetos vistos coincidem em todos os aspectos com as coisas que fazemos tanto alarde hoje em dia e que chamamos de discos voadores. O que nos leva à conclusão de que os discos não são um fenômeno novo. Tudo o que há de novo é nosso método aprimorado de transmissão de notícias. Recebemos relatórios melhores e mais rápidos, e em maior quantidade. Galeria do primeiro século do século XX. 1901, 4 de abril. Golfo Pérsico. Rodas luminosas giratórias vistas perto da superfície pelo navio Kilva. 10 de maio de 1902. Sul de Devon. Grande número de objetos altamente coloridos como pequenos sóis, relatados por um coronel Markvik. 1904, 24 de fevereiro. O SS Supply avistou 3 discos luminosos com área 4 vezes maior que a do Sol. Eles voaram em uma formação precisa, primeiro abaixo de algumas nuvens, estimados em 5.000 pés. Mais tarde, subiram na camada de nuvens e desapareceram. 1905, 2 de setembro. Llangollen, norte do país de Gales. Objeto intensamente escuro voando a uma altura estimada de 2 milhas. 29 de março. Cardiff, país de Gales. Um tubo vertical de luz aparece no céu como uma barra de ferro aquecida em um brilho de cor laranja, dizem testemunhas. 1º de abril. Cherbourg, França. Disco brilhante, com coroa, visto sobre a cidade várias noites seguidas. 1º de fevereiro. O Daily Mail relata um disco brilhante sobre o país de Gales, que ficou imóvel por um tempo e depois se afastou. 2 de junho de 1906. Golfo de Oman. Raios de luz giratórios vistos na água perto de um navio, relata o Sr. Carnegie, de Blackheath, Kent. 1907, 14 de março. Estreito de Malaca. Eixos que pareciam se mover em torno de um centro como os raios de uma roda, cerca de 300 metros de comprimento, relata o P. IOSS. Orient. 2 de julho. Burlington, Vermont. Um enorme torpedo escuro paira sobre a cidade. De buracos em sua lateral saem línguas de fogo e faíscas. Ele é visto pela primeira vez parado sobre as ruas College e Church, após um alto relato. Em seguida, as chamas se acendem e ele se afasta. Um pequeno disco luminoso é visto se separando da nave-mãe e desaparecendo. 1908, 1º de maio. Vittel, França. Um disco luminoso tão grande quanto a Lua aparece. Ele tem uma faixa coronal ao seu redor. Depois de algum tempo, uma faixa preta aparece obliquamente ao longo do disco. 1909, 11 de março. Peterborough, Inglaterra. Um objeto barulhento com luzes se move sobre a cidade. Relatório da polícia. 18 de maio. Caerphilly, país de Gales. Um homem de Cardiff chamado Litridge diz que estava caminhando pelas montanhas quando se deparou com uma grande construção cilíndrica estacionada ao lado de uma estrada solitária. Dentro dela, ele viu 2 homens de aparência peculiar vestidos com algum tipo de casaco de pele. Ao vê-lo, eles tagarelaram animadamente em um idioma estrangeiro. No minuto seguinte, a máquina se elevou no ar e voou para longe. Ela não tinha asas e fazia pouco barulho. Foi encontrada uma depressão na grama no local que ele indicou, o primeiro relato neste século de uma dessas coisas vistas no solo. 10 de junho. Estreito de Malaca. Outra roda giratória luminosa vista na água. 8 de setembro. Objeto luminoso cruza a Nova Inglaterra com barulho de maquinário. 31 de outubro. Um holofote desce do céu sobre Bridgewater, Nova Inglaterra, e depois volta a brilhar. 20 de dezembro. Objeto luminoso visto sobre Boston, Massachusetts. 23 de dezembro. É visto sobre Worcester, Massachusetts, varrendo os céus com um holofote de tremendo poder. 2 horas depois, ele retorna e é visto por milhares de pessoas nas ruas. Ele paira, dirige-se para o sul e depois se afasta para o leste, em direção ao mar. 24 de dezembro. Ele retorna a Boston. Muitos relatos. 24 de dezembro. Limerick, Irlanda.
Disco luminoso visto no horizonte nordeste, movendo-se lentamente para o sul, dando meia volta e partindo na direção oposta. Visível por 32 minutos. 31 de dezembro. Huntington, Virgínia Ocidental. 3 enormes discos luminosos de igual tamanho aparecem no céu de manhã cedo. 12 de agosto de 1910. Mar da China Meridional. Navio a vapor holandês Valente, roda brilhante horizontal girando rapidamente logo acima da água. 13 de janeiro. Chattanooga, Tennessee. Pelo terceiro dia consecutivo, uma misteriosa aeronave branca passou sobre Chattanooga, por volta do meio-dia de hoje. Veio do norte e estava viajando para o sudeste, na quarta-feira veio para o sul e na quinta-feira voltou para o norte. O voo de dirigível mais longo registrado na época foi de Street CYR até a Torre Eiffel, algumas milhas. 1912, 27 de janeiro. O Dr. Harris observa um objeto escuro em forma de pássaro, posicionado sobre a Lua, e estima que ele tenha pelo menos 250 milhas de comprimento. 6 de março. Varmley, perto de Bristol, Inglaterra. Um objeto esplendidamente iluminado viaja em direção a Gloucester. Tremendo, como uma bola de fogo de cabeça tripla, dizem os espectadores, que ficam boquiabertos. 8 de abril. Chesbury, Wilts, Inglaterra. Nuvens se movendo rapidamente. 2 sombras escuras estacionárias sobre as nuvens. As nuvens se movem rapidamente, mas as 2 manchas escuras permanecem paradas por meia hora. 4 de janeiro de 1913. Dover, Inglaterra. Aeronave desconhecida com luzes. 11 de janeiro. Cardiff, País de Gales. Enorme dirigível deixando um rastro denso de fumaça visto pelo chefe de polícia de Glamorganshire. 24 de janeiro. Totterton, perto de Bristol. Luzes brilhantes e arrebatadoras descendo do céu, iluminando colinas distantes. 31 de janeiro. Tubo aéreo com luzes arrebatadoras sobre muitas partes do sul do País de Gales. 28 de janeiro. Dirigível iluminado visto sobre Liverpool. 5 de fevereiro. Vale d'Ovlais, sul do País de Gales. 13 de agosto de 1914, 9 dias após a eclosão da Grande Guerra, coisas horríveis, parecidas com sinos, vistas sobre Austrey, Ertes. 10 de outubro. Um torpedo preto cruza o sol, relatado como extraordinariamente nítido, cercado por uma coroa ou halo como um navio lançando ondas de espuma branca. 31 de julho de 1915. Ballinasloe, Irlanda. Grande corpo luminoso movendo-se para noroeste, permanecendo estacionário por 45 minutos, afastando-se e desaparecendo 5 horas após sua primeira aparição. Vênus novamente próximo à Terra. 19 de julho. Huntington, Virgínia Ocidental. Objeto ou formação luminosa em forma de charuto. 20 de agosto de 1917. Disco luminoso visto cruzando a Lua. 1923 Carolina do Norte. Relatos de esferas ou discos brilhantes que apareceram de tempos em tempos durante os 3 anos, movendo-se em formação vagarosa ou isoladamente, na vizinhança das Brown Mountains. Muito falado. Investigação oficial não dá em nada. 29 de agosto de 1929. A 400 milhas da costa da Virgínia. Corpo luminoso viajando a 100 milhas por hora, visto pelo navio a vapor Coldwater. Não havia voos no Atlântico naquela época. Chega, chega. Nossos pés estão cansados. O guia do museu está rouco. Quanto mais vocês querem que andemos? Quantos discos mais vocês vão nos dar? Temos de continuar até o dia de hoje, até que nossos olhos se tornem turvos de tanto olhar para o céu. Ao que respondo: se você já está convencido, para sua própria satisfação, não para a minha, de que os discos voadores têm visitado nosso planeta nos últimos 3 séculos e que poucos deles podem ser explicados como balões meteorológicos, armas secretas, ilusões, meteoros, ar ionizado e o resto, então, de qualquer forma, vá para o capítulo 6 e continue lendo a partir daí. Mas se você acredita, como o Dr. Donald Menzel, do Observatório de Harvard, que todas essas coisas podem ser prontamente explicadas dentro de nossa própria atmosfera, então eu o levarei impiedosamente até o amargo fim. No entanto, não nos preocuparemos com o Dr. Menzel por enquanto, mas sim com alguns outros cientistas que, ao contrário de Menzel, não escreveram um livro para provar que os discos voadores são o resultado da ignorância humana ao interpretar erroneamente fenômenos comuns. Incidente 1. Às 21h10 de 25 de agosto de 1951, o Dr. W. E. Robinson, professor de geologia do Texas Technological College, estava no quintal de sua casa em Lubbock, Texas, e conversava com 2 colegas. Os outros homens eram o Dr. A. G. Oberg, professor de engenharia química, e o professor W. L. Duquer, chefe do Departamento de Engenharia de Petróleo. A noite estava clara e escura. De repente, os 3 homens viram uma série de luzes correndo silenciosamente pelo céu, de horizonte a horizonte, em poucos segundos.
Elas davam a impressão de cerca de 30 contas luminosas, dispostas em forma de lua crescente. Poucos instantes depois, outra formação semelhante atravessou a noite. Dessa vez, os cientistas puderam avaliar que as luzes se moviam por 30 graus de arco em um segundo. No dia seguinte, uma verificação com a Força Aérea mostrou que nenhum avião havia sido visto, que estava sobre a área na época. Isso foi apenas o começo. O professor Duquer observou 12 voos dos objetos luminosos entre agosto e novembro do ano passado. Alguns de seus colegas observaram até 10. Centenas de observadores não científicos em uma ampla área ao redor de Lubbock viram até 3 voos dos misteriosos crescentes em uma noite. Na noite de 30 de agosto, uma tentativa de fotografar as luzes foi feita por Carl Hart, Jr., de 18 anos. Ele usou uma câmera Kodak de 35 mm, em f3.51 de segundo. Trabalhando rapidamente, Hart conseguiu obter 5 exposições dos voos. Uma das fotos exibidas por Hart como resultado desse esforço mostra 18 a 20 objetos luminosos, mais intensos que o planeta Vênus, dispostos em um ou dois crescentes. Em várias fotografias, de um lado do voo principal, uma luminosidade maior é visível, como uma nave-mãe pairando perto de sua ninhada aérea. Avaliação. As observações foram muito numerosas e muito semelhantes para serem postas em dúvida. Além disso, a Força Aérea, após o exame mais detalhado, não encontrou nada de fraudulento nas fotos de Hart. As luzes são brilhantes demais para serem reflexos e, portanto, devem ser corpos contendo fontes de luz. Como os professores Duquer, Oberg e Robinson não puderam medir o tamanho e a distância das formações, não puderam fazer uma estimativa precisa de sua velocidade. No entanto, eles calcularam que, se as luzes estivessem voando a uma altitude de 5.000 pés, deveriam estar viajando a cerca de 1.800 mph. Os professores, juntamente com outros cientistas, concordam que, para explicar o silêncio dos objetos, deve-se presumir que eles estavam a pelo menos 50.000 pés no ar. Nesse caso, eles não estavam a 1.800, mas a 18.000 mph. Linhas de luz semelhantes foram vistas nos céus da antiga Pérsia, geralmente antes de alguma catástrofe nacional, de modo que se tornaram presságios de desastre. Incidente 2. Em 10 de julho de 1947, às 16h47, um dos maiores astrônomos dos Estados Unidos estava dirigindo de Clovis para Clines Corner, Novo México. Sua esposa e suas filhas adolescentes também estavam no carro. Por motivos profissionais, ele pediu a Life para não revelar sua identidade. Era um dia ensolarado, mas toda a metade ocidental do céu era um mar de nuvens confusas. De repente, quando o carro se dirigia para essas nuvens, nós quatro, quase simultaneamente, nos demos conta de um curioso objeto brilhante quase imóvel entre as nuvens. Instantaneamente, devido ao longo hábito de lidar com fenômenos celestes, ele começou a fazer cálculos com os materiais rudimentares que tinha à mão. Segurou um lápis à distância de um braço, mediu o tamanho do objeto contra o para-brisa do carro, mediu a distância entre seus olhos e o para-brisa, etc., etc. Sua esposa e 2 filhas fizeram o mesmo, cada uma fazendo cálculos independentes. O objeto, diz o cientista, mostrava um contorno regular nítido e firme, ou seja, um contorno elíptico suave, muito mais duro e nítido do que as bordas das nuvens. A tonalidade do objeto luminoso era um pouco menos branca do que a luz de Júpiter em um céu escuro, não era de alumínio ou prateada. O objeto exibia claramente uma espécie de movimento oscilante. Esse movimento oscilante serviu para definir o objeto como um corpo rígido, se não sólido. Depois de 30 segundos em claro na visão do observador, o elipsoide se moveu lentamente atrás de uma nuvem, 273 graus azimuth, elevação primeiro, e pensamos que o tínhamos perdido. Mas aproximadamente 5 segundos depois ele reapareceu, 275 graus azimuth, elevação segundo. Essa ascensão extraordinariamente repentina me convenceu completamente de que estávamos lidando com um dispositivo aéreo absolutamente novo. Depois de reaparecer, o objeto se moveu lentamente do sul para o norte através das nuvens. Quando visto projetado contra essas nuvens escuras, o objeto dava a mais forte impressão de autoluminosidade. Cerca de 2 minutos e meio depois de ter sido visto, o objeto desapareceu finalmente atrás de um banco de nuvens. A avaliação. O astrônomo garante a precisão aproximada de suas observações e cálculos.
Ele determinou que o objeto não estava a menos de 20 nem a mais de 30 milhas de seu ponto de observação e que era elipsoidal e rígido, que tinha 160 pés de comprimento e 65 pés de espessura, se visto a uma distância mínima, ou 245 pés de comprimento e 100 pés de espessura, se visto a uma distância máxima, e que sua velocidade horizontal variava entre 120 e 180 mph, e sua elevação vertical entre 600 e 900 mph. Ele também observou que o objeto se movia com uma oscilação, sem som, e não deixava nenhum rastro de exaustão ou vapor. Sua esposa e filhas apoiaram suas observações. A aparência e o comportamento do objeto não correspondem aos de nenhum fenômeno óptico ou celestial conhecido. Nenhuma aeronave, foguete ou míssil guiado, conhecido ou projetado, pode fazer uma ascensão vertical tão rápida sem deixar um rastro de exaustão ou vapor. Incidente 3. Em 24 de abril de 1949, às 10h20, um grupo de 5 técnicos sob a supervisão geral de J. Gordon Vaete, um engenheiro aeronáutico empregado pelo Office of Naval Research, estava se preparando para lançar um balão Skyhawk perto de Arrey, Novo México. Um pequeno balão foi enviado primeiro para verificar o tempo. Charles B. Moore, Jr., aerologista da General Mills Inc., pioneira na pesquisa de raios cósmicos, estava rastreando o balão meteorológico por meio de um teodolito, um instrumento telescópico de 25 potências que fornece graus de azimuth e elevação, posição horizontal e vertical, para qualquer objeto que seja avistado. Às 10h30, Moore se afastou do teodolito para olhar o balão a olho nu. De repente, ele viu um objeto elíptico esbranquiçado, aparentemente muito mais alto que o balão e movendo-se na direção oposta. Imediatamente, ele pegou o objeto em seu teodolito a 45 graus de elevação e 210 graus de azimuth, e o rastreou para o leste a uma taxa fenomenal de 4 graus de mudança de azimuth por segundo, enquanto ele caía rapidamente para uma elevação de 25 graus. O objeto parecia ser um elipsoide com aproximadamente 2,5 vezes o comprimento e a largura. De repente, ele se moveu abruptamente para cima e sumiu de vista em poucos segundos. Moore o havia rastreado por cerca de 60 segundos no total. Os outros membros de sua tripulação confirmaram esse relato. Nenhum som foi ouvido, nenhum rastro de vapor foi visto. O objeto, de acordo com estimativas aproximadas de Moore e seus colegas, estava a cerca de 56 milhas acima da Terra, tinha 100 pés de comprimento e viajava a 7 milhas por segundo. Avaliação. Nenhum fenômeno óptico ou atmosférico conhecido se encaixa nos fatos. Nenhum objeto natural viajando a 7 milhas por segundo jamais foi visto fazendo uma curva repentina para cima. Não há nenhuma fonte conhecida ou projetada de energia silenciosa e sem vapor para tal máquina. Nenhum ser humano poderia ter suportado a tremenda carga G exercida sobre a nave durante sua abrupta guinada vertical. Incidente 4. Em 29 de maio de 1951, às 15h48, 3 redatores técnicos do Departamento de Aerofísica da fábrica da North American Aviation em Downey, nos arredores de Los Angeles, estavam conversando no terreno da fábrica. Eles eram Victor Black, Werner Eichler e Ed. J. Sullivan. De repente, eles olharam para o céu. Sullivan descreve o que eles viram. Aproximadamente 30 objetos brilhantes, parecidos com meteoros, saíram do leste em um ponto cerca de 45 graus acima do horizonte, fizeram uma curva em ângulo reto e varreram o céu em uma formação vertical ondulante, que se assemelhava a um diapasão no limite. Cada um deles levou cerca de 25 segundos para cruzar 90 graus do horizonte antes de fazer outra curva em ângulo reto para o oeste, em direção ao centro de Los Angeles. Estimamos seu diâmetro em 30 pés e sua velocidade em 1.700 mph. Cada um deles apareceu como uma luz azul elétrica intensa, redonda e sem comprimento. Eles se moviam com o movimento de pedras planas pulando em um lago liso. Avaliação. Nenhum fenômeno natural ou óptico conhecido produz a luz peculiar, em dias claros, atribuída a esses objetos por Sullivan e seus colegas, e tampouco qualquer objeto natural, arremessado a tal velocidade, pode executar uma curva em ângulo reto. Como no caso do avistamento do teodolito de Moore, a execução de tal curva teria esmagado qualquer tripulação humana sob o impacto das forças G. Por fim, é claro, nenhuma máquina conhecida viaja a 1.700 mph. Sem emitir um som ou deixar um rastro de escapamento ou vapor. Incidente 5. Em 20 de janeiro de 1951, às 20h30,
o capitão Lawrence W. Vinter, da Mid-Continent Airlines, recebeu ordens da torre de controle do aeroporto de Sioux City para investigar uma luz muito brilhante acima do campo. Ele decolou em seu depois de Cristo 3 com seu copiloto, James F. Bacheyer, e seguiu a luz. De repente, a luz mergulhou no depois de Cristo 3 quase de frente, passou silenciosamente e em grande velocidade a cerca de 200 pés acima do nariz do depois de Cristo 3. Os dois pilotos viraram a cabeça para trás para ver para onde a luz tinha ido, mas descobriram que, de alguma forma, a coisa tinha invertido a direção em uma fração de segundo e agora estava voando paralelamente ao avião, a cerca de 90 metros de distância, seguindo na mesma direção. Era uma noite clara de luar e os dois homens puderam dar uma boa olhada no objeto. Era tão grande ou maior que um B-29, tinha uma fuselagem em forma de charuto e uma asa do tipo planador, bem à frente, sem inclinação para trás e sem nacelles de motor ou cápsulas de jato. Não havia brilho no escapamento. A luz branca parecia estar embutida na parte inferior do avião. Após alguns segundos, o objeto perdeu altitude, passou sob o DC-3 e desapareceu. Um funcionário civil da Air Intelligence, que era passageiro do voo, viu o objeto e confirmou a descrição feita pelos pilotos. Avaliação. As condições de observação eram excelentes. Apenas um fato, a surpreendente inversão de direção realizada pelo objeto, é suficiente para classificá-lo como um dispositivo muito além das capacidades conhecidas da ciência aeronáutica. Embora sua forma seja diferente, a ausência de som do objeto e a ausência de meios observáveis de propulsão o relacionam com a classe de fenômenos do disco voador. Incidente no 6. Em 29 de janeiro de 1952, pouco antes da meia-noite, um B-29 estava em missão solo sobre Wonsan, na Coreia do Norte. Estava voando a uma velocidade um pouco menor que 200 mph, a uma altitude um pouco acima de 20.000 pés. Simultaneamente, o artilheiro da cauda e o homem do controle de fogo na cintura viram um objeto laranja redondo e brilhante no céu, próximo ao avião. Ambos disseram que o objeto tinha cerca de 1 metro de diâmetro, voava com um movimento giratório em uma rota paralela à deles e tinha um halo de chamas azuladas. Ele também parecia pulsar. O objeto seguiu o B-29 por cerca de 5 minutos, depois se adiantou e se afastou em um ângulo agudo. Na mesma noite, um globo semelhante foi visto pelo artilheiro de cauda e pelo homem da cintura de outro B-29, a 80 milhas de distância, sobre Suncheon, mas voando mais ou menos na mesma altura. O globo seguiu o avião por cerca de 1 minuto e depois desapareceu. Avaliação. Os teóricos da Força Aérea acreditam que as bolas de fogo não eram fenômenos naturais, mas objetos propelidos. Elas têm alguma semelhança com as bolas dos chamados Fireball Fighters ou Foe Fighters, que voavam nas asas dos aviões aliados sobre a Alemanha e o Japão durante 1944-45 e que nunca foram explicadas de forma satisfatória. Nos incidentes coreanos, as bolas de fogo parecem, pela evidência de sua aceleração brusca, sua luz azul e o desvio abrupto e angular, assemelhar-se aos discos voadores descritos anteriormente. Incidente no 7. Na noite de 2 de novembro de 1951, uma bola de fogo verde amarelada, maior do que a Lua e brilhando várias vezes mais intensamente, passou pelo céu do Arizona na direção leste. Ela correu, reta como uma bala, paralela ao solo e, em seguida, explodiu em um paroxismo assustador de luz, sem emitir nenhum som. Pelo menos 165 pessoas viram o incrível acontecimento, centenas de outras testemunharam o voo semelhante de inúmeras outras bolas de fogo que, desde dezembro de 1945, banharam as colinas do sudoeste em seu brilho lunar. No último ano, elas foram vistas em lugares tão distantes quanto Pensilvânia, Maryland e Porto Rico. Os relatos foram tão numerosos e rápidos em 1948 que, em 1949, a Força Aérea criou o Projeto Twinkle para investigá-los. O Projeto Twinkle estabeleceu um posto de fototeodolito triplo em Valgen, no norte do México, para obter dados científicos sobre as bolas de fogo. Dia e noite, semana sim, semana não, durante 3 meses, uma equipe ficou de vigília. Ironicamente, enquanto as bolas de fogo continuavam piscando em todos os outros lugares do sudoeste, eles não viram nada até que o projeto foi transferido para a base da Força Aérea de Oloma, em Alamogordo, no norte do México. Lá, durante outro cerco de 3 meses, eles viram algumas, mas não conseguiram fazer cálculos satisfatórios devido à grande velocidade das bolas de fogo. As equipes de busca não tiveram melhor sorte.
Eles vasculharam em vão a área rural abaixo do ponto de desaparecimento, nenhum traço de substância reveladora foi encontrado no solo. Avaliação. A crença popular no sudoeste dos Estados Unidos de que uma estranha chuva de meteoros estava em andamento foi destruída pelo Dr. Lincoln LaPaz, matemático, astrônomo e diretor do Instituto de Meteoritos da Universidade do Novo México. Ele ressalta que as bolas de fogo normais não parecem verdes, elas caem na trajetória forçada pela gravidade, geralmente são tão barulhentas quanto um trem de carga e deixam meteoritos onde atingem. A espécie verde do Novo México não faz nada disso. As bolas de fogo verdes também não parecem ser fenômenos eletrostáticos, elas se movem com muita regularidade e rapidez. Se as bolas de fogo são produto de um projeto de armamento dos Estados Unidos, como acreditam alguns habitantes do Sudoeste, trata-se de um projeto muito secreto. A Comissão de Energia Atômica e todas as outras agências governamentais ligadas ao desenvolvimento de armas negaram a Life qualquer responsabilidade pelas bolas de fogo. Poderiam ser dispositivos russos de reconhecimento que se autodestroem? Não é provável. Embora os Estados Unidos acreditem que os russos tenham um míssil guiado intercontinental, não há nenhuma informação que indique que eles tenham desenvolvido usinas de energia silenciosas ou objetos capazes de se mover quase tão rápido quanto os meteoros, 12 milhas por segundo. No entanto, seja qual for o valor, os únicos relatos de bolas de fogo verdes antes de 1945 vieram da região do Báltico. O verde extremo das bolas de fogo impressionou a maioria das testemunhas. Quando solicitados a indicar a cor aproximada em um gráfico de espectro, a maioria deles tocou a faixa de 5.200 angstroms, próxima ao verde do cobre em chamas. O cobre quase nunca é encontrado em meteoritos, a fricção do ar o oxida logo após o meteoro entrar na atmosfera superior. Entretanto, um fato curioso foi registrado pelos aerólogos. Concentrações de partículas de cobre estão agora presentes no ar do Arizona e do Novo México, especialmente nas áreas de bola de fogo. Essas partículas não foram encontradas em amostras de ar feitas antes de 1948. 4. Esses 7 incidentes foram reimpressos com a gentil permissão dos editores da Time and Life International, publicados em 5 de maio de 1952, copyright Time Inc., com agradecimentos a H. B. Dahak, Jr. e Robert Gina. Em 1934, eu estava em uma escola no sul da Inglaterra e, em uma noite de novembro, após o apagar das luzes, nosso dormitório foi repentinamente iluminado por um brilho verde brilhante. Com gritos de alegria, corremos para as janelas, a tempo de ver uma imensa bola de fogo verde se mover lentamente pelo céu e desaparecer atrás das montanhas de Sussex Downs. O brilho era tão intenso que toda a área da escola estava iluminada por esse brilho verde sobrenatural. As paredes de um chalé branco a 800 metros de distância refletiam a luz quase tão intensamente quanto um letreiro de neon verde. Nossas especulações, no entanto, foram interrompidas pela aparição de um mestre furioso, que veio investigar a comoção. Fenômenos como os relatados nesses incidentes recentes não são novos. Em 1619, Christopher Scherer, prefeito de um cantão suíço, escreveu para seu amigo, Padre Kircher, tendo permanecido na varanda para contemplar a perfeita pureza do firmamento, viu um dragão brilhante e ardente sair de uma das cavernas do Monte Pilatos e dirigir-se rapidamente para Fluellen, na outra extremidade do lago. Enorme em tamanho, sua cauda era mais longa e seu pescoço esticado. Ao voar, ele emitia inúmeras faíscas em seu caminho. A princípio, pensei que estava vendo um meteoro, mas logo, olhando com mais atenção, fiquei convencido por seu voo. Que vi um verdadeiro dragão. Será que dragões voadores de fogo realmente existiram na Suíça durante o século XVII ou o prefeito, enquanto contemplava a pureza do firmamento, viu algo semelhante aos objetos que perturbam nossos céus hoje? Qual é a estranha atração de nosso planeta? É uma espécie de ponto de beleza cósmica, aberração ou curiosidade, uma catarata do Niágara solar, que atrai turistas e observadores de todo o universo, não em um ou dois, mas em centenas de milhares? Fluxos de objetos misteriosos percorreram o espaço durante 6 dias seguidos. Procissões entupiam as rodovias ao redor do nosso globo, o que faria com que as estradas principais de férias parecessem vazias em comparação. O século XIX foi uma temporada recorde para turistas estelares. Milhões de seres extraterrestres aparentemente espiaram, sondaram, observaram e registraram nosso planeta enquanto passavam por ele em suas gigantescas viagens. Em setembro de 1851, um clérigo e astrônomo amador chamado Reed relatou que viu, por meio de seu telescópio,
uma série de corpos luminosos passando muito alto. Alguns se moviam rapidamente, outros, lentamente. A maioria deles se movia de leste para oeste, enquanto outros se moviam em direção ao sul. Toda essa fantástica cascata continuou por 6 horas, voo após voo, milhares e milhares, ele calculou várias centenas por minuto, como se toda a frota aérea de outro sistema estivesse em manobras na estratosfera que gostamos de considerar como nossa. C. B. Chalmers, FRAS, comentando, disse que tinha visto uma procissão semelhante, mas que os corpos que ele tinha visto pareciam ter forma oval. Isso provavelmente se deveu ao ângulo em que foram observados. Visto diretamente de baixo, um disco pareceria circular. De um ângulo agudo, eles se assemelhariam a elipses. Em 27 de abril de 1863, Henry Waldner viu uma procissão semelhante que relatou ao Dr. Wolff, do Observatório de Zurique, que lhe disse que um desempenho semelhante havia sido testemunhado pelo Sr. Capocci, do Observatório de Capodimonte, em Nápoles, em 11 de maio de 1845. 1849, 8 de agosto, 3 da tarde, Gais, Suíça. O senhor inglês vê milhares de discos luminosos passarem por ele durante 25 minutos contínuos. Seu empregado, que tinha uma visão melhor, disse que viu uma coroa ou penugem luminosa ao redor deles. Depois, na Índia, entre 17 e 18 de outubro, o Sol estava sendo observado pelo tenente Herschel em Bangalore. Em seu campo de visão, apareceu um fluxo de pequenos objetos escuros, em silhueta contra o Sol. Quando eles passaram pela esfera, apareceram como pontos ou discos luminosos. Herschel tentou diferentes focalizações com seu telescópio que sugeriam que os objetos estavam muito altos. Ele pensou ter visto um coroa ou penugem ao redor delas, mas ele não tinha certeza. Uma delas fez uma pausa para que ele a inspecionasse completamente. Ele notou algum tipo de escapamento ou apêndice fino. Em seguida, ela disparou com uma súbita explosão de velocidade. Não havia nada de muito estranho nessa maratona, exceto o fato de que ela continuou por 2 dias inteiros. Do outro lado do México, Observatório de Zacatecas, México, 12 de agosto de 1883. M. Bonilla está tirando fotos telescópicas do Sol quando o espetáculo começa. Um grande fluxo de corpos brilhantes começa a cruzar o disco do Sol na diagonal, levando de 3 a 4 segundos para completar o trânsito. M. Bonilla os observou por 1 hora antes que as nuvens ocultassem o Sol. Ele olhou novamente no dia seguinte, 13 de agosto, e, para seu espanto, a procissão ainda estava em andamento. Quando vistos contra o Sol, os objetos pareciam pequenas formas ovais escuras com 5 projeções semelhantes a raios. Um deles fez uma pausa e pairou por alguns segundos, permitindo que Bonilla obtivesse uma foto que possivelmente é a primeira foto de um disco voador já tirada. Acabei encontrando uma cópia dessa foto em um sótão em Paris e fiz uma viagem especial para vê-la. Infelizmente, ela estava velha e desbotada, e as tentativas de reproduzi-la não tiveram êxito. Bonilla telegrafou para o observatório na cidade do México para dar uma olhada. Eles responderam que podiam vê-los, mas que, para eles, pareciam um pouco distantes do Sol devido à paralaxe. Sem dúvida, isso lhes permitiu calcular a altura por triangulação, mas Bonilla diz, de forma ambígua, que eles estavam relativamente perto da Terra, o que ele qualifica com menos do que a distância até a Lua. Suponho que para os astrônomos, 240 mil milhas ímpares é relativamente perto. O Sr. Rico, do Observatório de Palermo, viu linhas retas de objetos semelhantes cruzarem lentamente o Sol em 30 de novembro de 1880, às 8 horas e 30 da manhã. Uma das melhores procissões ocorreu em 21 de setembro de 1910. Durante 3 horas, sem pausa, voos de objetos redondos e brilhantes passaram pela cidade de Nova York. O trânsito ficou parado e as pessoas se aglomeraram nas ruas para vê-los. Possivelmente, cerca de 1 milhão de pessoas os viram naquela ocasião. Mas, perguntamos, por que, em meio a toda essa hoste, nenhum mais empreendedor do que os outros desceu e aterrissou? Só podemos concluir que nosso planeta tem má fama nos anuários estelares e nos folhetos de viagem, como aquelas placas nas estradas que atravessam as selvas, que advertem os turistas a não se demorarem nem saírem da segurança de seus carros. Desde que o texto acima foi escrito, Boris de Rachivius encontrou esse antigo pires egípcio entre os documentos do falecido professor Alberto Tully, ex-diretor da seção egípcia do Museu do Vaticano. Trata-se de um fragmento dos Anais Reais de Tutmoses III, por volta de 1504 a 1450 a.C., e, quando traduzido, diz o seguinte:
No ano 22, terceiro mês do inverno, sexta hora do dia. Os escribas da casa da vida descobriram que era um círculo de fogo que estava vindo do céu, embora não tivesse cabeça, a largura de sua boca tinha um odor desagradável. Seu corpo tinha uma vara de cerca de 150 pés de comprimento e uma vara de largura. Não tinha voz. E depois de alguns dias, eis que se tornaram mais numerosas do que qualquer outra coisa. Brilhavam no céu mais do que o sol até os limites do céu. Poderosa era a posição dos círculos de fogo. O exército do rei os observava e sua majestade estava no meio deles. Era depois do jantar. Depois disso, eles, os círculos de fogo, subiram mais alto em direção ao sul. Muitos casos de odor incomum, possivelmente devido à ionização ou a produtos residuais reais dos discos voadores, serão encontrados no capítulo posterior, Produtos Residuais, capítulo 15. Observe também que os círculos não tinham voz, ou seja, eram silenciosos. Agradecemos a Tiffany Thayer, editora da Dowd, e a Boris Hashivils por sua tradução.